Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui, mais uma aula onde nós estamos resolvendo questões da prova para a Selecom, para essa preparação final aí de vocês. Sou o professor Pedro Furbino, trabalho com vocês com informática aqui no Vale Concursos. E nós já estamos aí, sabemos que vocês já estão cansados já. Eu sei que são aí mais 2 dias um pouquinho estressantes se você está me vendo na sexta, mas se você está me vendo no sábado, enfim. O tempo já diminuiu, inclusive, mas hoje nós vamos falar de informática e vamos resolver questões. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que essas questões principais aqui, a maioria delas foram tiradas de prova da Selecom, inclusive tem em cima o nome da prova que foi removido. Então são provas Selecom que foram geradas, onde teve algumas questões. Teve questão aqui que foi questionada, tá? Inclusive eu conversando com alguns alunos aqui do nosso telepresencial recentemente, nós conversamos e aí eles falaram, aquela questão foi anulada e tudo, inclusive eu vou comentar enquanto a gente está fazendo ela, mas é importante que vocês vejam que tinha uma certa lógica na questão, enfim. Na hora que a gente for falar dessa questão específica, nós vamos chegar lá e vamos explicar isso para vocês, tranquilo? Como eu disse para vocês, sou o professor Pedro Furbino, estou aqui com a matéria de informática, tá? Informática aí que eu sei que tem sido algo que tem pegado bastante gente aí nessa reta final. Então, se vocês ainda não têm o resumo de informática está disponível aí no perfil @professor Pedro Furbino, tem o link lá, tá? Para você pegar o resumo nessa reta final. O resumo não é salvador da pátria, né? O resumo ele te dá um norte ali sobre o que pode cair na prova, alguns atalhos, algumas coisas do tipo que pode te ajudar para você que está estudando, para ter mais ou menos uma noção do que tem acontecido. Como a prova que nós vamos corrigir hoje, a maioria das provas, né, a maioria das questões que nós vamos falar hoje são da Selecom, eu creio que vai ser bem útil vocês verem o que eu tenho falado aí em várias aulas. Tivemos aulão em Teófilo Otoni, Montes Claros, Governador Valadares, Juiz de Fora. Juiz de Fora a gente teve a aula depois, né, pelo YouTube. Belo Horizonte, nós fomos 2 vezes. E agora, amanhã, pelo menos amanhã, se você está me vendo na sexta, vamos ter o aulão aqui de Patinga. Vai ser bem interessante. Vocês já perceberam que eu dei alguns... Quem teve com a gente nessas aulas já percebeu que eu dei algumas coisas específicas, né? Pontuei algumas coisas que a Selecom costuma cobrar em prova. Inclusive, eu vou fazer isso hoje. Eu vou trazer, né? Vocês vão ver que eu tinha falado com vocês, olha, Selecom faz isso, Selecom faz aquilo, Selecom faz aquilo outro. Vou mostrar hoje para vocês nessas questões que realmente tem algumas coisas que se parecem muito de uma prova para outra da Selecom. É lógico que isso não é uma garantia que a prova vai ser igual às questões que nós temos aqui. Eu sei que tudo pode acontecer nesse período aí. Pode ser que caia alguma matéria muito específica, quanto pode cair uma matéria mais comum, né? A gente fala aqui, eu, Angélica, a gente conversando, a gente fala que português e informática são 2 matérias meio inesperadas, né? A gente não tem uma fórmula mágica para você acertar a questão, porque é muita coisa. Informática, quem está aí com a gente no Fênix tem visto que informática é muito conteúdo que a gente, para você começar a estudar e vendo. Inclusive, eu fiz uma lista lá, alguns já pegaram comigo. Se nesse último dia aí, você quer pegar ali a lista das aulas, pega comigo. Talvez você quer rever Excel, quer rever o PowerPoint, quer rever alguma coisinha. Manda um direct para mim lá naquele Instagram. Esse Instagram aí, @professor Pedro Furbino. Confere se vocês mandaram certo, pessoal, que eu vi que algumas pessoas mandaram no errado e aí não conseguiram falar comigo e tudo. Mas nesse @professor Pedro Furbino, tudo junto. Qualquer coisa é só me achar lá no perfil do Vale Concursos. Vocês vão conseguir pegar essas informações comigo lá, tá? Talvez te ajude aí nesse sábado ou até no domingo de manhã para você rever alguma coisinha que possa ter esquecido. Tranquilo? Então, para a gente continuar, né, partir daqui para já ir para essas questões, pontos importantes para vocês se lembrarem em relação à prova de Selecom. Galera, prova da Selecom é prova de atenção, então você precisa ler a prova com muita atenção. Pega a sua caneta na hora da prova e vai riscando, marcando as opções, o que você precisa saber daquela questão para você resolver. Porque não adianta nada a gente chegar na hora da prova e tentar resolver uma questão de vista, assim, olhou
e eu quero resolver essa questão, eu vou acertar. Não vai funcionar assim. Prova Selecon é uma prova que te exige que você leia. Vai ter questão aqui que você vai ver que não tem bicho de 7 cabeças. Mas se você ler a questão, se você não ler a questão com todo o cuidado, você pode acabar errando e aí a gente perde um dos pontos da questão. Foque em acertar as 5 questões, tá, pessoal? 20% tem muita gente focando. Para acertar as 5 questões, né? Para 20% não, né? 40%, 2 questões, que é o mínimo para você ser classificado. Mas tem muita gente focando nisso. Foca nas 5 questões. A gente sabe que é muito candidato, a nota de corte provavelmente vai ser alta. Então você precisa ler com cuidado. Não tem correria, vai tentando se acalmar. Eu sei que muita coisa, talvez muitas expectativas foram criadas em relação a essa prova, mas vai depender de você, na hora dessa prova, ler com atenção e tentar resolver as questões da melhor forma possível. Como você sabe, nós tivemos alguns temas mais específicos e alguns mais soltos. Então, o edital da Selecon, geralmente, ele é um edital mais aberto, né? Tem muita coisa para ser explorada. Por ele ter tanta coisa para ser explorada, pode acontecer de eles virem com uma ponta mais específica. Eu falei isso em vídeo, tanto no telepresencial, nas aulas presenciais aqui, no YouTube, falei também que, assim, tem coisa que a gente precisa conhecer porque eles podem pedir de uma outra forma. Por exemplo, em aula a gente falou sobre um pouquinho de hardware, funcionamento e tudo. E aí alguns questionaram, tá, isso não está no edital. Beleza. Vai ser uma questão deles perguntando sobre aquele conector, vocês vão ver já já, aquele conector que você pluga no seu roteador para ter acesso à internet. Aquele é um conector RJ45. Então você conhecendo aquilo ali, você consegue acertar a questão, beleza? Então por isso que vocês precisam prestar bastante atenção, por isso que a gente foi tão extensivo até aqui. Tranquilo? Vou passar para as questões agora. Sei que vocês já estão cansados de ver minha cara aqui, a gente está aqui para isso, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só mudar a tela para vocês aqui. Pronto, tá aí de novo o perfil. Caso alguém queira ver o resumão, tá lá. O link do resumão tá lá na bio. Se vocês quiserem pegar as aulas, né? O link das aulas também, manda mensagem lá que eu encaminho para vocês. Pedro, quero ver Excel. Manda para mim, eu envio para vocês as aulas de Excel que nós tivemos até o momento. Quero ver PowerPoint, manda para mim que eu vou mandar para você as aulas de PowerPoint que nós tivemos até o momento. Quero todas, eu vou passar essa madrugada virada estudando. Manda mensagem que eu mando para vocês também, beleza? Então vamos lá, eu vou passar para a primeira questão que nós temos aqui. Essa questão foi na empresa Cuiabana de Saúde Pública com o cargo de administrador. Eu estou com a caneta aqui para a gente resolver junto esse tipo de questão. Essa aqui até que não tem tanta coisa para a gente resolver junto. Mas vamos lá. Primeiro, deixa eu cortar para o meu rosto aqui para ver junto com vocês algumas coisas. Prestem muita atenção. Tem questão da Selecon? Eu sei, pessoal, informática foi muita coisa para vocês estudarem. Eu sei. Mas se você prestar atenção, você vai conseguir fazer prova da Selecon tanto pelo que você sabe quanto por eliminação. Vamos lá, vamos pensar junto comigo nessa primeira questão aqui. Nós vamos ler. Vocês vão ver que dá para a gente eliminar alguns pontos já de cara, e aí a gente consegue acertar a questão mesmo sem saber tudo. Em várias questões da Selecon, se você souber 2, você consegue eliminar... 2 não, né? 1 às vezes, você já consegue eliminar 2 alternativas e tentar ir pela lógica para resolver as outras. Vamos lá, de cara aqui para a gente prestar atenção. Essa primeira questão que nós temos aqui é uma questão do pacote Office, do Word, tá? Então deixa eu até selecionar aqui o Word pra gente, ó. Pacote Office Word. Por favor, façam o que eu tô fazendo aqui. Pega a hora da prova, vai riscando sua prova toda. Você precisa passar o gabarito certo. E na hora da prova você pode riscar ela toda, rabiscar ela pra gente conseguir ir pegando e resolvendo junto. Pra você conseguir resolver essa prova com todo o cuidado, tá? Então leia e marque os pontos importantes. Vamos lá. O Word, pacote Microsoft Office 2016. Isso aqui não tem tanta importância, mas aí é só para a gente saber que o BR aqui é o pacote em português. Para aplicar o subscrito, primeiro ponto aqui que nós já temos que selecionar. Isso aqui é importante, tá? É o subscrito, é o principal que nós vamos falar aqui. O alinhamento centralizado.
e verificar a ortografia, então nós temos três coisas. Primeiro, o subscrito. Depois nós temos o centralizado. Minha letra aqui tá horrível, né, pessoal? Não preocupa não. Vamos lá. Vamos focar aqui. E nós temos o verificar a ortografia. A verificação de ortografia é o último ponto que nós temos aqui importante. Então vamos lá. Verificar ortografia. Então, vamos para os três pontos aqui para a gente pegar. Pedro, eu não lembro o atalho de verificação de ortografia na hora da prova. O que eu faço? Primeiro, qual desses 4 itens aqui, desses dois, né, porque são duas variações, percebam que tem o X com o 2 em cima e tem o X com o 2 embaixo. Nós estamos falando do subscrito. Sub, né? Escrito embaixo. Sub é embaixo. Então vamos lá para a questão para a gente prestar atenção no ícone, tá? Então temos aqui o ícone do subscrito, tanto na letra C quanto na letra D. Aí a gente já percebe duas coisas. Ó, na letra A ele está em cima. Tá o X com o 2 em cima, né? O 2 está em cima tanto na letra A quanto na letra B. De cara, e aí atenção que eu falo para vocês para ler a questão com cuidado, para vocês conseguirem fazer, por exemplo, até uma eliminação e dar um chute certeiro quando você não lembrar de tudo. Às vezes não vai ser nem chute, né? Você já acertou duas e não tem como a outra estar errada. Vocês vão ver isso bastante em provas da Selecom. Vamos lá. Então, em cima, né, nesse caso aqui, eu tenho o X2 em cima, e aí eu tenho o subscrito, que seria ou a letra C ou a letra D. Então, de cara, eu já venho aqui e faço isso. Tá vendo que com a observação eu eliminei duas alternativas? Então, vamos lá para a próxima. Qual que é o próximo tema que nós temos aqui? O alinhamento centralizado. E aí você pode se confundir nesse ponto aqui. Presta bastante atenção. O alinhamento centralizado, né, o atalho que nós temos aqui tanto o Ctrl+C quanto o Ctrl+E. O Ctrl+C é um atalho que eu costumo chamar de atalho universal. Independente de onde você estiver, o Ctrl+C ele vai ser o atalho para copiar. Tá? Então ele vai fazer a cópia. Sabendo que o Ctrl+C é o atalho que eu uso para cópia, eu já eliminei o Ctrl+C aqui. Então vamos voltar para a questão. Na questão que nós temos aqui, eu tenho o Ctrl+C e o F9, e o Ctrl+E, que é o atalho descentralizado, realmente é o Ctrl+E, e o F7. Então só de saber que o Ctrl+C é de copiar, eu vou fazer o quê? Elimino essa letra. A letra D é a minha alternativa correta aqui. Volto a falar com vocês. Eu precisei resolver ali o verificar a ortografia? Não. Se eu sabia que o subscrito é aquele X com o 2 embaixo, e se eu sabia que o alinhamento centralizado não era o Ctrl+C, percebam que eu não falei o atalho dele, é o Ctrl+E, né? Mas não é o Ctrl+C, porque o Ctrl+C é copiar. Então, automaticamente, eu já elimino 3 alternativas ali. Eu eliminei a letra A e a letra B, porque o primeiro que tem é o sobrescrito. E eu eliminei a letra C, porque o Ctrl+C é o atalho de copiar. Então ficou para mim aqui o X com 2 embaixo, como subscrito. O centralizado ficou o Ctrl+E. E o F7 foi o nosso atalho de verificação ortográfica. Isso vai se repetir bastante. Vocês vão ver bastante isso acontecendo. Tem 3 coisas ali para você resolver e costuma ser com uma ou duas você já resolve aquela questão. Vamos lá para a próxima aqui juntos. 37. Vamos lá. 37 desse concurso, né? Prefeitura Municipal de Boa Vista, de Roraima, analista, administrador. Em um microcomputador, o Windows 10 Brasil. De que a gente está falando? Do Windows 10. Um funcionário de nível superior da Prefeitura de Boa Vista acessou a pasta Documentos com recurso explorador de arquivos. Ó, por que eu estou circulando aqui para gente? Explorador de arquivos,
e o Windows 10, né? O BR ali quer dizer que ele está em português do Brasil. Então, eu estou em um microcomputador com Windows 10 BR, um funcionário do nível superior da Prefeitura de Boa Vista acessou a pasta documentos com recurso explorador de arquivos. Para selecionar todos os arquivos, selecionar todos os arquivos gravados na pasta, ele deve executar a seguinte tecla de atalho. Aí nós temos Ctrl A, Ctrl T, Alt A e Alt T. Se você me viu em qualquer ponto, qualquer aula que você me viu até hoje, você já me viu falando bastante sobre uma diferença que você precisa prestar bastante atenção quando resolve questões de informática no geral, nem sempre só prova do Selecon. Quando a gente está falando de atalhos do Word, ele costuma mudar um pouco dos atalhos. Alguns atalhos eles vão para uma tradução mais literal do que ele faz. Já quando a gente está falando de Windows, os atalhos costumam ser alguns atalhos mais gerais, que são usados no sistema, algum outro programa acaba usando esse atalho também, e o foco é o inglês, né? O atalho vem do inglês. E na questão aqui, aí você fala para mim, Pedro, eu não falo inglês, tá? Não precisa falar inglês, só uma observação aqui para vocês. Por quê? O Ctrl T, ele pode te levar a acreditar que é Ctrl tudo. Isso funciona dentro do pacote Office, mas no Windows não. Então, o atalho de Windows é uma coisa, atalho de Word, Excel, PowerPoint, pacote Office, vai ser outro tipo de atalho. Principalmente no caso do Ctrl T, alguns outros atalhos que são para tudo, por exemplo. Ctrl T, tudo, né, traduzido, enquanto no Windows, né, o atalho é Ctrl A. Selecionar tudo, Ctrl A é o atalho que te dá uma seleção de todos os itens que você tem dentro da pasta. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de Ctrl A, já dei a resposta, né? É o nosso atalho aqui que nós temos. Então, sabendo que Ctrl T a gente elimina, o Alt A não é, e o Alt T também não é. A gente já seleciona aqui que o nosso atalho correto para selecionar tudo é o Ctrl A. Isso porque, atenção, na hora de ler a prova, para você não vir falar que depois não viu, não prestou atenção nesse ponto. Por que eu estou selecionando aqui? Eu estou no Windows, tá? Primeira coisa que eu selecionei ali, eu estou aqui no Windows e eu estou no explorador de arquivos. Então, por isso, essa alternativa é a alternativa que eu vou usar. Ctrl A para selecionar tudo. Falei do inglês, é porque all, né? A-L-L, né? Minha letra tá horrível hoje, hein, pessoal? A-L-L é tudo em inglês. Só para vocês pegarem aí de observação, por isso que é o Ctrl A. Enquanto se tivesse um pacote Office, seria outro atalho. Vamos para a próxima questão, para a gente ir ganhando tempo. No Word 2016, português do Brasil, tá? Então, primeiro, onde que eu estou falando? Word 2016, português do Brasil, foram realizados os procedimentos no editor de texto. Foi inserido o título, então a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção aqui é esse título. Boa Vista, com o uso de um recurso que adiciona um toque artístico por meio de uma caixa de texto. Tá? Um recurso que adiciona um toque artístico, né? Por meio de uma caixa de texto. E o segundo que eu tenho, ao final foi pressionada uma tecla de função para realizar a verificação e a correção ortográfica. Beleza. Vamos para o segundo. Foi usada uma tecla de função, então é um atalho, né, que nós vamos utilizar, a tecla de função. Quando a gente está falando de tecla de função, pessoal, são aquelas teclas de lá de cima do teclado, do F1 ao F12. Tá? F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10 e F11 e F12. Tá? São todos esses atalhos aí que nós utilizamos. Mas beleza, vamos lá. Foi inserido o título, tal, e o final foi pressionada a tecla de função para realizar a verificação e correção, para realizar verificação e a correção ortográfica. Essa é a segunda questão aqui, nesse tempo que nós estamos resolvendo questões, que aparece esse atalho aqui. Então, se você veio do início, você já sabe que o atalho que nós utilizamos é o F7, tá? Então, o atalho que nós usamos é o F7.
Se o atalho é F7, então de cara eu já elimino a letra C, eu já elimino a letra A. Então eu fiquei entre esses dois aqui. Você também pode, existe também, né, nesse caso, a possibilidade de você conhecer o WordArt. Então no caso você já tinha eliminado a letra C e a letra D, tá? Também poderia ter sido o caso, se não foi, beleza, a gente passa para o próximo. Mas se você sabe, voltando aqui para a questão, nós temos o recurso que dá esse tipo de texto aqui de cima que a gente está falando, ó, esse texto aqui é o WordArt. Quem já está trabalhando com computador há mais tempo, talvez já tenha tido que usar isso em algum ponto, ou usou mesmo, porque a gente tinha o costume bastante de usar antigamente, hoje em dia já não é tão comum, mas esse recurso continua dentro do Word. E o final foi pressionado a tecla de função para realizar a verificação ortográfica. A gente viu agora que naquele atalho, né, a tecla de função que a gente utiliza nesse caso é o F7. Então, nesse caso aqui, como é o WordArt, eu elimino essa última questão aqui também, essa última alternativa, e já seleciono o WordArt e F7. Essa é a resolução dessa questão aqui. Tá? Só voltar para a gente colocar, isso aqui é o WordArt. E essa aqui, tecla de função, é o F7. Bacana? Vamos seguindo então. Próxima questão aqui. No que se diz respeito a conceitos de internet, pode-se afirmar que... Então a gente está falando aqui de internet, primeira coisa para a gente já marcar, conceitos de internet. Um termo tem por significado baixar ou transferir dados de uma página da web, né, para o computador. Pensa comigo aqui, para você não errar essa questão. Eu tenho, tá aqui na página, né, vou colocar aqui página, e eu estou transferindo isso para o meu computador. Eu estou baixando isso para o meu computador. Tá aqui, vocês já perceberam, vocês já estão acostumados com o meu desenho ruim, mas vamos lá. Vamos colocar aqui um notebook bem ruinzinho mesmo, só para vocês rirem um pouco dos meus desenhos. Mas vamos lá. Tenho aqui, estou baixando de uma página da internet para o meu computador. Isso aqui de baixar é o que nós chamamos de download. Então, ó, um termo tem por significado baixar ou transferir dados de uma página da web para o computador. Perceba aqui, está vindo da página da web para o meu computador e computador de um usuário, como no caso de um edital no formato PDF referente a um concurso público. Então, você foi lá e baixou o edital para o seu computador, você fez o download. Down, tá, pessoal? Baixo, só de novo do inglês. Informática tem algumas coisinhas em inglês, a maioria, né, no caso, mas download desse arquivo para o seu computador, beleza? Então, no caso, nós estamos baixando esse arquivo. Como o download ele já é mais comum, né, fica mais fácil da gente pegar, a gente já elimina esses dois últimos aqui. Upload, então a gente já sabe que não é. Outro ponto importante de você prestar atenção aqui, tá, pessoal? No caso, se a questão falasse que você está pegando um arquivo do seu computador e está subindo para a internet, aí nesse caso, nós faríamos um upload. Nós íamos carregar esse arquivo para a internet. Não é o caso. O caso que a gente vai fazer um download, vai baixar esse arquivo da internet para o nosso computador. Beleza. Então vamos voltar na questão. Uma sigla que tem o significado de um endereço da web. Então, uma sigla tem o significado de um endereço da web que se digita na barra de endereços, de um browser para se chegar a um site, como no caso https www.google.com. Esse é um exemplo. Quem aqui é do telepresencial, me ouviu falando em sala de aula, ou me viu no aulão, ou me viu numa aula em qualquer ponto aí, talvez uma aula no YouTube,
Já percebeu que eu falei para vocês que pode vir para vocês navegador, pode vir browser, tá? Os dois são a mesma coisa. O navegador de internet ou browser é aquele programa que você usa para acessar a internet. Ele é o seu navegador, ele navega na internet. Então esse navegador, esse browser, que é a mesma coisa, tá? Vou voltar aqui para você prestar atenção, estou falando dessa palavrinha aqui. Então esse navegador aqui é o responsável por te levar a uma página da internet. Então se você está utilizando, por exemplo, vai acessar o site do Google, você digita esse endereço no navegador. A Selecom ela pode colocar esse nome aqui? Pode, porque não é um nome errado, é um nome, o termo mais direto, né, desse tipo de navegador. Em português a gente fala navegador, mas do inglês a palavra para esses navegadores é o browser. Vou dar uns exemplos para vocês associarem. Browser ou navegador, a gente tem o Google Chrome, Microsoft Edge, que é o padrão do Windows 10, tá? A gente já falou isso outras vezes. O Microsoft Edge é o padrão do Windows 10. Eu tenho o Firefox, o Opera, o Safari, que é utilizado nos dispositivos Mac, ou dispositivos Apple, né? Então, a gente tem esses navegadores. Voltando para a questão, perceba que está falando essa sigla que tem o significado desse endereço de página da web. E essa sigla que tem significado de endereço de página da web é a URL. É um localizador de recursos uniforme. Tá? O URL é esse localizador de recursos no caso de páginas da web. O recurso, né, que vai ser localizado através daquela URL é a página do google.com. A outra opção que nós temos na questão aí é DNS. Esse Nzinho aí, voltando para vocês, DNS é serviço S de nome, tá, o N, de domínio. Então, serviço de nome de domínio é outra coisa. No caso, o DNS é utilizado na internet. A gente falou disso em outra aula, para a gente não estender aqui. O caso, para a gente resolver essa questão aqui, é a nossa URL. Esse é o localizador de recursos uniforme. Tranquilo? Então, sabendo disso, a nossa alternativa é a letra B. Pessoal, de novo, vocês estão prestando atenção no que eu falei, né? Dá para vocês acertarem questão Selecom, prestando atenção em detalhes. Então, se você conseguiu eliminar duas alternativas ali, a outra já fica mais fácil de você acertar. Já diminui a chance de você errar, pelo menos, né? Mas vamos seguindo aqui para a gente fechar essas questões aqui. Vou seguindo com vocês. Outra coisa que Selecom gosta, também já falei em outras oportunidades, eu vou voltar a repetir. Selecom gosta muito de ícones, tá? Ícones que são usados no computador. Por exemplo, se você está me assistindo no celular agora e você arrasta para baixo, está conectado no Wi-Fi, você vai conseguir ver aquele símbolozinho de Wi-Fi lá em cima. O que é o Wi-Fi? A conexão de rede sem fio. Outra coisa, o ícone de bateria, aquele íconezinho parecido com o que a gente tem em dispositivos móveis. Sempre que houver uma questão perguntando de ícone e você não está acostumado a mexer com o computador, tenta primeiro observar, talvez a questão se resolva ali, observando, né, a construção do ícone, ou talvez você já tenha visto aquilo no celular, porque hoje em dia todo mundo utiliza celular. Todo mundo não, outro dia eu encontrei uma pessoa que não utilizava e eu fiquei assustado, mas a maioria das pessoas utiliza celular. E a Microsoft, quando ela criou o Windows 10, ela queria mesmo que tivesse uma proximidade com o que você está acostumado a utilizar no smartphone para o computador. Hoje tem mais celular do que computador. Então, você vende celular, você está acostumado com aquele ícone, você vai conseguir acertar a questão. Vamos ler junto a questão aqui. Na área de notificação do Windows 10, em português do Brasil de novo, localizada no canto inferior direito da tela do monitor de um notebook, tá? Então, primeiro, está na área de notificação, Windows 10, localizado no canto inferior da tela do monitor, tá? Está no cantinho mesmo, inferior direito da tela do monitor. De um notebook, tá? Mesmo se fosse um computador que ele tem Wi-Fi, beleza, ele vai utilizar do mesmo jeito. Só o detalhe aqui pra gente. Há um ícone que serve para o usuário verificar o status da conexão Wi-Fi à internet. O status da conexão Wi-Fi à internet. Wi-Fi, de novo, como vocês sabem, Wi-Fi é rede sem fio. Então, qual desses ícones aqui faz sentido pra gente?
Esse aqui é o Bluetooth, né? A gente está acostumado a ver ele quando vai conectar, por exemplo, num fone sem fio, aquela caixinha da Bluetooth Device, é essa caixinha mesmo, você utiliza o Bluetooth, tá? Nós temos aqui o notebook que esse ícone nem é utilizado no Windows, e o último, uma nuvenzinha rindo e chorando, a gente sabe que não é. O nosso símbolo de Wi-Fi, logicamente, nesse caso aqui, é essa alternativa aqui. Esse, né, que a gente viu aí agora, é o ícone que é utilizado para conexões Wi-Fi. No celular vocês vão perceber que está para cima, em alguns está de lado, independente, né? Mas o símbolo é parecido. Então, prestou atenção, resolveu a questão, passa para a próxima. Lê de novo. Percebam que eu estou marcando, marque você também na hora da sua prova. Marque os detalhes para você conseguir não errar. Eu falei isso em BH esse fim de semana, falo isso em outros pontos. Eu, Pedro, gosto de quando está resolvendo uma questão, se eu tiver lá 2 mais 2, eu vou somar 2 mais 2. Eu gosto de ir por detalhes, para que eu não haja possibilidade de eu errar essa questão. Então, vai por partes. Igual eu marquei aqui, estava óbvio o que era a símbolo de conexão Wi-Fi, mas marca, para você não ter dúvida, para você não ficar duvidando de você mesmo no final dessa prova aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Próximo aqui. Uma planilha a seguir foi criada no Excel 2019, tá? Então, primeiro, é uma planilha, foi criada no Excel 2019 Brasil. Foram realizados os seguintes procedimentos a seguir. Em F12 foi inserida a expressão MED, tá? A1, A15. E em F14 foi inserida a expressão MOD F2.2. Vamos pegar aí para a gente prestar atenção nos dois pontos. Primeiro, a primeira questão que nós temos aí é a função MED. MED não é média. Média, tá? Média se escreve média mesmo, com acento e tudo. Quando tem MED, é a função mediana, tá? Aquela que está no meio. Vamos resolver essa aqui juntos para vocês prestarem atenção. Vamos lá. Toda vez que chegar para você uma questão com mediana, você vai escrever número por número em uma ordem. Pode ser crescente, decrescente, não faz diferença para a gente. O importante é que nós saibamos que essa ordem que vai ser utilizada, que a gente vai pegar sempre o número que está no meio. No caso aqui, prestem atenção nessa questão, nós temos 5 números para a gente colocar aqui. Eu vou colocar em ordem crescente, que eu acho que a maioria prefere a ordem crescente. Qual que é o menor número que eu tenho aqui? 10. 10 é o meu menor número. Depois de 10, qual que é o segundo menor? 13. Depois, 15. Depois, 19. E por último, o maior número que eu tenho aqui é 23. Ó. Então eu peguei esses números aqui. Por que eu peguei esses números? Percebam que tem um intervalo aqui. Ó. Eu estou pegando tudo que está nesse intervalo aqui de cima. O meu intervalo é de A11 até A15. Deixa eu pegar o marca-texto aqui para vocês prestarem atenção nisso. Está falando A11, 2 pontos, A15. 2 pontos aqui, ele está fazendo o seguinte, de A11 até A15. Então, por isso a gente está fazendo essa ordem dos números aqui que a gente está utilizando. Então, nós pegamos tudo que está ali dentro para fazer essa mediana. Então, ó, primeira coisa, tem a mediana. Você vai colocar os números em ordem, crescente ou decrescente, não importa para vocês. Tá, então vamos pegar aqui por padrão, faça em ordem crescente. E aí, depois que você tem esses números em ordem crescente, nós vamos resolver a nossa mediana. Nesse caso aqui, toda vez que você vê um número ímpar, isso é muito óbvio, porque se você tem um número ímpar, você precisa pegar o que está no meio, é o do meio. Então, no caso aqui, a nossa mediana é 15, tá? A gente criou aqui a nossa lista, então a nossa lista aqui me fala que essa aqui é a minha mediana. Ok? Então, sabendo que é o 15, eu já vou eliminar a letra C e já vou eliminar a letra D.
Eliminação vai te ajudar nessa prova. Então vai por eliminação que você vai conseguir resolver bastante coisa. Segundo, pessoal, vamos seguindo aqui. Eu tenho a segunda parte, que é o mod. O que é o mod? O mod é o resto de uma divisão. Então, se eu tenho, por exemplo, o mod de um número, ponto e vírgula outro, eu estou pegando esse número, vou dividir ele pelo outro, e aí eu vou pegar o resto dessa divisão, porque só é considerado, nesse caso, o número inteiro. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Toda vez que vocês viram uma questão de mod, faz aquela conta de matemática que você aprendeu lá no ensino fundamental. E aí você coloca o seguinte. Vamos lá. Qual que é o F12? F12 aqui é o 15, né? Então eu estou falando desse valor aqui. 15 dividido por 2. 2, de onde eu tirei esse 2? Daqui, ó. Esse 2 está aqui para mim. Então deixa eu até limpar, porque talvez você está resolvendo aí vai te confundir. Então 15 dividido por 2. 15 eu tirei daqui de baixo e o 2 eu tirei de lá de cima. Do valor que estava aqui. Se eu fizer essa divisão aqui, 15 dividido por 2, e eu só quero números inteiros, então a gente desconsidera tudo que é quebrado, eu vou falar que 7 seria o valor que eu tenho aqui, né? 7 vezes 2 dá quanto? 14. Então eu coloco 15 menos 14, dá 1. Isso aqui é o meu mod. Toda vez que você vê mod, é simplesmente isso, tá? Se viu mod na questão, lembra dessa conta que a gente fazia antigamente na escola, pegar o número pelo outro, e aí a gente pega o resultado, né, inteiro e subtrai, que foi o que a gente fez aqui. No caso, eu peguei o número inteiro que eu tinha para chegar mais próximo, 7 vezes 2 é 14, então 15 menos 14 eu tenho 1. O mod, só para simplificar ao máximo, é o resto dessa divisão que nós temos. Aí, no aulão de BH, o aluno perguntou, mas mod pode dar 0? Pode. Se eu dividir 10 por 2, eu vou ter 5 e não vai ter resto nenhum, tá? Então, nesse caso, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 3, não importa. É o resto da divisão. Por isso que eu sempre falo para você jogar nessa continha aqui básica que você aprendeu no ensino médio. No ensino fundamental, né? Não é nem ensino médio isso aqui. Para você conseguir resolver. Tá, então se eu cheguei aqui, o meu mod é 1, qual que é a alternativa correta? Letra B. Então elimina a letra a letra B vira a minha alternativa correta e eu acertei essa questão. Tranquilo? Notem nos detalhes. A minha recomendação, à medida que vai resolvendo, elimina. Se você sabe aquilo ali, você tem certeza, elimina. Se você consegue resolver aquela questão, elimina o que tiver ali que pode te distrair, para você não ler aquele tanto de coisa. Então, de cara, eu já fui ali, já risquei o 16 nos dois, porque não era o resultado. O que está no meio, para mim, a minha mediana é 15. Não preciso me preocupar de mais nada, eu estou usando o número ímpar, né? Número ímpar o quê? Então, eu tenho 5 números. Qual que é o do meio? O 15. Então, eu tinha 10, 13, 15, 19 e 23. O que está no meio é 15. Pronto. Resolvida a minha questão de mediana. Então, ali eu já consigo adiantar minha vida e seguir para resolver a outra. Também, além de resolver, você precisa ganhar tempo, né? A prova ela tem um tempo cronometrado e lá no final vocês têm a prova de redação para fazer. Então, atenção a esses detalhes, ok? Vou voltar aqui na questão para a gente passar para a próxima. Aí, pessoal, agora, a próxima questão que nós temos é uma questão de Word, tá? Então, de Word 2019. 2 recursos devem ser empregados com a seguinte finalidade. Primeiro, um atalho de teclado destina-se a converter uma frase, uma palavra selecionada em maiúsculas e minúsculas. Então, já está selecionado, tá, a palavra. Minúscula para maiúscula e vice-versa. Tá? Beleza. Esse primeiro que nós temos. E o segundo é um ícone que deve ser acionado por meio do mouse. Um ícone deve ser acionado por meio do mouse, tá?
para aplicar o sombreamento, ou seja, para mudar a cor de trás do texto. A gente está falando de sombreamento. Nós não estamos falando de cor do texto, nós estamos falando do sombreamento, a parte que está atrás do texto. Parágrafo ou célula da tabela selecionada. Pronto. Observação aqui. Se você não lembra desse atalho, que são muitos atalhos, e aquilo que eu estou falando com vocês desde o início, ele gosta de atalhos, vocês já viram aqui 30 atalhos, né? Tem muita coisa de atalho mesmo nas provas do Selecom. Mas vamos voltar para esse detalhe aqui dessa questão. No Word 2019, né, a gente está falando de Word, a primeira coisa que você pode resolver aqui, se você ficar na dúvida, é esse ícone que aplica o sombreamento, tá? Então, sabendo que o ícone que aplica sombreamento dentro do Word é esse daqui, tá? Esse do baldezinho de tinta, eu vou eliminar os outros, porque esses outros aqui, olha, eu sei que é para eu mudar a cor do texto. Se eu quiser colocar o texto em azul, vermelho, roxo, amarelo, verde, não faz diferença. Eu vou usar esse ícone aqui. Mas quando eu quero mudar esse sombreamento, eu vou utilizar um desses ícones aqui. E aí, resolvendo essa questão, nós passamos para o próximo ponto, que é o atalho. E o atalho que faz isso para a gente, que converte a frase ou palavras selecionadas em minúsculas e maiúsculas e vice-versa, é o Shift F3. Então é esse atalho aqui que nós estamos usando. Então com isso a gente elimina a letra B. E a resolução correta aqui é a letra D, tá? É o que nós vamos utilizar nesse ponto para resolver essa questão. Shift F3, ele vai converter, né, a frase ou a palavra de letra maiúscula para minúscula, e já o ícone que vai mudar a cor de fundo é aquele baldezinho de tinta, tá? Talvez não está tão claro para quem está em casa ver, né, esse balde de tinta. Isso é um balde de tinta que é utilizado para preencher ali. Ok? Vamos para a próxima. Pronto. Vamos a essa questão aqui, que é uma questão que vai demandar um pouquinho mais de atenção, mas, de novo, vou te ensinar a hackear essas questões aqui. Primeiro, percebam que essa questão do Excel aqui, nós temos duas coisas para fazer. Primeira, nós vamos selecionar ali para fazer a soma, e nós vamos usar o atalho do soma-se. A segunda parte que nós temos, ela é menor, que é a parte onde nós vamos fazer a soma do total. Pequena coisa que você vai prestar atenção aqui, que já vai te dar a opção de você acertar essa questão. Se você não sabe a estrutura, já dá para você acertar essa questão aqui de cara. Vou dar os detalhes aqui dessa questão que a gente já acerta ela de cara. Vamos lá, deixa eu voltar para a tela da câmera. Da questão, né? Vamos lá. Primeiro, a planilha a seguir foi criada no Excel 2019 BR. Então nós temos Excel 2019 BR. Para contabilizar a quantidade de atendimentos nas células D27, D28 e D29. Foi empregada a função soma-se, tá? Beleza, a gente já tem a soma-se aqui. Utilizando o conceito de referência absoluta. Referência absoluta. Se você viu qualquer aula de Excel até agora, você sabe que referência absoluta é o cifrão, tá? O cifrão na frente da coluna e depois cifrão na frente da linha. Então, por exemplo, se eu vou falar a referência absoluta de F3, eu vou utilizar o cifrão F, cifrão 3. O que é cifrão, Pedro? Cifrão é o símbolo do dinheiro, tá? Dinheiro que vocês vão ganhar daqui uns dias passando nessa prova. Então vamos lá. Se eu vou utilizar o cifrão, se eu sei, né? Se eu presto atenção nessa parte básica da questão, que eu vou utilizar o cifrão para fazer uma referência absoluta, de cara, eu não preciso fazer nada. Eu já eliminei duas alternativas. Por quê? Na de baixo eu tenho o cifrão,
Na de cima tem E comercial. E comercial dentro do Excel não é para referência absoluta. Então, de cara, eu já vim aqui, ó, nem terminei de ler a questão, eu já eliminei a letra A, tá? Por que eu estou eliminando? Olha o E comercial aqui. E vou eliminar a letra B. Beleza, eliminei as duas aqui. Prontinho, está eliminado. Passo para a próxima aqui para eu seguir minha vida. Para finalizar, foi inserida em D30 uma expressão que adiciona os valores D29, D27, D28 e D29. Deixa eu mudar aqui para a gente selecionar. D27, D28, tá? D27, D28 e D29. A gente tem que somar isso daqui, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho D27, D28 e D29. Bacana? Eu tenho esses três aqui que eu preciso colocar. Presta atenção. Soma, quando você está fazendo uma soma, e você quer selecionar um intervalo, o que é um intervalo? Do primeiro até o último, eu vou utilizar os dois pontos, para fazer um intervalo. Então eu coloco a primeira célula e a última célula que eu estou utilizando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vou voltar para a questão para vocês verem comigo. Concordem comigo que aqui eu estou utilizando um intervalo. Tem a primeira até a última, tudo que está nessa coluna aqui, nesse intervalo, é o que eu vou estar utilizando. Então, sabendo que o meu intervalo aí, nesse caso, vai ser 2 pontos, eu posso fazer o seguinte. Se eu quiser escrever o intervalo aqui, vai ser a letra D, né? A gente está no D27. D27, 2 pontos. D, não está cabendo aqui, por isso que eu estou fazendo embaixo, tá, pessoal? Na mesma linha. D27, 2 pontos. D, a 29. Então, D27, 2 pontos, D29. 2 pontos, 2, D29. D27, 2 pontos, D29. Isso porque eu estou falando de tudo que está no intervalo. Quando você utiliza ponto e vírgula, lembra lá da aula de Excel, que ponto e vírgula, quando você está fazendo uma soma, são os itens, é como se fosse um i. Esse primeiro e o outro. No caso aqui, a gente está falando de um intervalo, do primeiro até o último. Então, já de cara, sabendo também dessa questão da nossa referência aí, né? Não da referência, do nosso intervalo, a gente sabe que é do D27 até, talvez a palavra até te ajude, D27 até D29, eu vou colocar o 2 pontos para estar utilizando. E sabendo disso, olha aqui, segundo ponto. Soma, né? A gente tem igual, soma, D27, 2 pontos, né? 2 pontos, D29. Esse é o meu intervalo. No de baixo, pessoal, eu já tenho D27, 2 pontos, ponto e vírgula, D29. Ponto e vírgula quer dizer que eu só selecionaria o D27 e o D29. E aí, nesse caso, a minha alternativa estaria incorreta. Se eu vou falar até, eu vou até colocar isso num cantinho aqui, talvez para você lembrar. Até será 2 pontos. E, tá? Esse e esse eu vou utilizar ponto, deixa eu desenhar aqui melhor, ponto e vírgula. Então, até 2 pontos, o i, ponto e vírgula, o caso de soma, tá? A estrutura aí de soma. Se eu já fiz essa eliminação do primeiro, eu já eliminei 2 alternativas. E sabendo aqui que eu vou selecionar os 2 pontos, o que tem 2 pontos, eu já eliminei a outra. Eu precisei ir lá conferir um por um se está certo? Não precisei. Eu consegui resolver a questão lembrando da estrutura da fórmula. Nesse caso, a nossa alternativa correta aqui, eu vou eliminar também, né? A gente já está eliminando os outros, vamos eliminar aqui também. Nós vamos eliminar o D, e a nossa alternativa correta aqui, no caso, é a letra C, tá? 40, letra C.
essa referência aqui, os detalhes que fizeram a gente fechar essa questão sem precisar quebrar a cabeça foi o cifrão, que é para referência absoluta, tá? Referência absoluta, colocar aqui, o cifrão, e os 2 pontos, porque a gente estava falando de um intervalo. Então, por isso a gente fechou essa questão aqui sem quebrar a cabeça, sem suar, sem ali desesperar na hora da prova. Beleza? Vamos para a próxima. Deixa eu passar para a próxima questão aqui, para a gente resolver o máximo que nós pudermos. Ó, a maioria das aulas que você viu até o momento, pelo menos com a gente, foi em Word. Mas, de novo, essa questão aqui repete para a gente que nós falamos de prestar atenção nos ícones. E outra coisa, nas aulas eu sempre falava com vocês, presta atenção no ícone, porque às vezes o próprio ícone vai te falar, e a questão dos atalhos também para você acertar a questão ali, a alternativa e tudo. Essa questão aqui, ela está no Writer. O Writer é o concorrente do Word, né? Concorrente, assim, entre aspas. Ele é semelhante ao Word. Então, no caso do Writer, só que ele é do pacote LibreOffice ou do BROffice, né? Como vocês viram no edital. No caso do Writer, vocês vão perceber aqui que tem uns atalhos que já foi repetido. Tem um atalho aqui que é a terceira vez que está chegando pra gente. De novo, Selecom, fã de atalho, colocando pra gente. Vamos prestar atenção aqui no que a gente foi, no que a gente tem pra gente resolver essa questão. Vou voltar para a questão e vamos ler ela juntos. Ok? Vamos lá. O texto a seguir foi digitado no aplicativo Writer, tá? Writer da suíte, como eu falei para vocês, LibreOffice 6.2, versão em português. Beleza. Informações básicas ali que a gente precisa. Tem o texto aqui, tal. A gente não precisa ler esse texto, mas a gente precisa observar algumas coisas nele. O texto, inicialmente com o alinhamento justificado, lê com cuidado. Inicialmente, ele não estava centralizado. Ele estava justificado, tá? Foi aplicado o alinhamento centralizado. Então, ó, ele estava justificado. O que é o justificado? O texto todo certinho, né? Como se a gente tivesse várias linhas, o texto indo do início até o final. Então, aquele todo inteirinho. E nós passamos esse texto para o centralizado. Vamos lá. O que pode ser feito por meio do acionamento de um ícone, tá? Eu posso fazer isso por um ícone, ou pela execução de um atalho de teclado. Ok. Eu peguei o texto, que já estava ali em justificado, e coloquei ele centralizado. Percebam que ele está centralizado aqui, ó, pelas laterais. Vocês estão percebendo que o texto ele está centralizado. Se ele tivesse justificado, ele ia do início até o final da linha. Aqui no caso não vai. Como, por exemplo, aqui no meio. Ó. Vacinação está aqui no meio. Então, você percebe que esse texto aqui está centralizado. Para finalizar, o cursor do mouse foi posicionado no início do texto. Tá? Colocou o cursor do mouse. Foi posicionado no início do texto. E pressionado uma tecla de função para verificação e correção ortográfica. Tá. Já viu esse atalho hoje. Pela terceira vez a gente está vendo ele em uma questão. Vamos lá? Primeiro, o texto estava justificado, nós passamos ele para o centralizado. Qual que é o íconezinho que está mostrando para a gente um texto centralizado? Então, nós temos, vou desenhar aqui para vocês, vou pegar aqui para vocês, né? Nós temos a letra A, que está mostrando o texto centralizado, e a letra C. A letra B, ele está mostrando para a gente justificado, justamente o que a gente falou. E aí, a importância de você prestar atenção no que estava escrito. Se estava escrito para você justificado, tá? A questão estava escrito para você justificado, ele estava inicialmente justificado, já sabe que agora ele não está, agora ele está centralizado. Então, de cara, a gente elimina a letra B e a letra
D, né? A gente elimina a letra B e a letra D. Essas duas alternativas, deixa eu voltar para a correção aqui, você percebe que estava o ícone do justificado. Na verdade, o ícone que ele está perguntando para a gente aqui, tá? Por meio do acionamento de um ícone, está se referindo ao alinhamento centralizado. Por isso você precisava prestar atenção nesse detalhe, que o texto estava justificado, mas agora ele não está, agora ele está centralizado. Então, qual que é o atalho que nós usamos, qual que é o ícone, ou é esse aqui. Talvez seja pequeno para vocês, pessoal, mas só mostrar a diferença aqui desenhado do lado. O centralizado, ele fica assim, olha. Tem um texto menor, fica no meio, tá vendo? Isso seria mais ou menos o centralizado. O justificado, ele vai do início ao fim. Então, o texto ele é mais bonitinho quando você está observando e tudo. Então, ele vai sempre do início ao fim. Ok? Centralizado é esse ícone, um ícone parecido com o que eu desenhei aqui para vocês. O desenho não ficou tão ruim, mas também não ficou tão perfeito, né? Vamos lá, vamos seguindo. Bola para frente. E a gente tem também um atalho de teclado. A segunda parte aqui está falando para a gente que a gente tem um atalho de execução de um atalho de teclado que vai fazer para a gente o centralizado, a mesma função que o ícone fez. De cara, se você estudou atalho do básico, você sabe que o Ctrl+C é o atalho que nós utilizamos para copiar. Ctrl+C, atalho para copiar. Então, de cara aqui, eu já eliminei essa questão. Além do F7 ser utilizado para correção ortográfica, e não o F9, eu já sei que o Ctrl+C é utilizado para copiar. Então, eu faço o quê? Elimino essa outra alternativa. Sobrando para a gente nessa questão aqui, a letra C. Terceira, quarta, quinta vez que eu estou falando isso aqui, dá para você eliminar questões na hora da prova, eliminar alternativas na hora da prova. É só prestar atenção, ler com cuidado e você vai conseguir resolver alguns pontos aí mais importantes. Tranquilo? Vou passar para a próxima questão aqui, mas voltando aqui para a questão, observem que estava aí para gente. Os detalhes estavam aí. Se você não tivesse lido esse inicialmente justificado, você achava que era o justificado que seria o atalho que você tinha que pegar. E aí você errava a questão. O atalho não, o ícone, né, que você tinha que usar. No caso não é. O atalho que nós precisamos é o atalho do centralizado. Beleza? Então vamos seguindo aqui para a próxima questão. No Word BR 2016, tá? Vamos lá. Word BR 2016. O ícone. Esse ícone aqui, né? Colocar uma seta que é o único que está aí, mas para vocês prestarem atenção. O ícone aqui e o atalho do teclado Ctrl H são utilizados respectivamente para os seguintes significados. Vai acontecer de na hora da prova, talvez você não lembrar especificamente de algum atalho ou de algum ícone, mas presta atenção, principalmente quando for fornecido para você um ícone, para você prestar atenção no desenho do ícone, porque ele te fala alguma coisa. Na informática, como eu já disse, nós temos o que nós chamamos de User Experience, ou User Interface, ou interface de usuário, experiência de usuário, etc. Então as coisas são criadas para parecer o que elas são. Às vezes não funciona tão bem, mas os ícones, eles têm preferencialmente essa função de parecer o que eles são. Então, no caso aqui, voltando na questão, vocês estão percebendo que é uma setinha para cima, uma setinha para baixo e algumas linhas, né? Isso aqui não mostra pra gente que está esticando, não está afastando um do outro. Uma setinha para cima, uma para baixo, tem sentido para um lado e para o outro. Nesse caso aqui, esse atalho que nós estamos utilizando, né, esse ícone que está aparecendo aí pra gente, é o ícone que nós chamamos de aumentar o espaçamento de linha e de parágrafo. Beleza? Então, de cara, nós já pegamos isso aí. Ele aumenta a linha. O recuo, se chegar para você recuo na hora da prova, o recuo é aquele parte de onde o texto vai iniciar. Então, se o texto vai iniciar aqui, se aumenta o recuo, ele vai para cá. Se diminui, ele vem cá para o cantinho. No caso aqui, a gente está de linha. Tem as linhas e a gente está aumentando o espaçamento. Então, nesse caso, como eu disse para vocês, já vamos eliminar duas, a letra C
e a letra D já foram eliminadas. O próximo aqui que nós temos é o Ctrl H. O Ctrl H, o Ctrl mais H, né? No Ctrl H, no caso, mais ali é só um símbolo. O Ctrl H é o símbolo que nós utilizamos dentro do Word para ativar a função para ativar a função subscrito, tá? Então, por isso, nós já marcamos essa opção aqui. Não é Ctrl H, tá, pessoal? É Ctrl igual. Desculpa. Ctrl igual. Vocês estão vendo aí o símbolo, mas é o Ctrl igual. Ctrl mais igual é o que nós estamos utilizando aqui. Essa semana aí final, a gente está na correria, está na loucura, então, às vezes, acaba confundindo alguma coisinha. Mas é isso. Ctrl igual é utilizado para habilitar o subscrito, parte de baixo. Ok? Ctrl B, o B aqui nós já vamos eliminar essa questão que já não tem utilidade para a gente. A gente já resolveu essa questão aqui. Tranquilo? Voltar rapidinho aqui para conversar com vocês. Pessoal, tem mais algumas questões aqui. Vou fazer uma pausa rápida para a gente conversar. Deu para perceber o que eu estou falando desde o início? Que a questão, às vezes, ela não é tão difícil. Você não precisa saber tudo. Mas o máximo que você souber vai facilitar a resolução dessa questão aqui. Então, tem, por exemplo, o texto, né? Tem 3 coisas aplicadas e aí você só tem que identificar. Se você identifica uma, né? Já, de cara você já acertou, por exemplo, o que é o negrito, né? O atalho do negrito, você já eliminou 2 alternativas. Então, a Selecon ela coloca 2 coisas, 2 variações, geralmente. Então, você vai conseguir acertar essa questão se você prestar atenção nos detalhes. Dá para você acertar tudo nessa prova. É atenção e ali tentar lembrar o máximo do que você estudou até esse ponto para conseguir fechar a prova. Fechou? Então vamos lá, voltar aqui para a próxima questão. A planilha abaixo foi criada no aplicativo Calc. Quem que é o Calc? O Calc é o editor de planilhas do LibreOffice. Então tá falando aqui pacote LibreOffice, versão em português. Beleza. O versão em português aqui, talvez não vai fazer tanto sentido para você, mas quer dizer que os atalhos, né, as coisas ali dentro vão estar em português também. O atalho não, desculpa. As funções vão estar em português. Em D9, vamos marcar primeiro. Estou falando para vocês para marcarem o que está na hora da prova. Em D9... foi D9, tá? Foi inserida a função soma A7, ponto e vírgula, A11. Voltar aqui. O que nós acabamos de falar? A7 e A11. Porque a gente tem 2 pontos. Se nós tivéssemos ponto, que a gente tem ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula é igual ao I. Então, a gente vai ter o A7 e A11. Se a gente tivesse 2 pontos, seria de A7 até A11. Não é o nosso caso aqui. Vou voltar aqui. Deixa eu voltar. Pronto, voltou a cena. Tranquilo. Beleza. Estamos aqui. Então, ó, A7. O que é A7? A7 é essa célula aqui. E A11? Essa célula aqui. Vamos lá. Pegar a caneta. Se eu somar A7 e A11, que vai ser 14 mais 18, qual o resultado que eu tenho? Vai ser 32. 32 é o resultado que eu tenho para essa soma aqui. Eu ia colocar até na frente aqui, ó, 32. Se é 32, eu já eliminei essa e já eliminei essa. Por que você eliminou aí, Pedro? Por que você já saiu na frente do seu concorrente na hora da resolução? Porque você participou dessa aula de revisão aqui e você sabe, né, essa correção de questões, e você sabe que 2 pontos é até, então a gente pega todo o intervalo, e ponto e vírgula é I. Então a gente vai pegar só o primeiro e o último, o primeiro e o segundo que está ali no caso, que é o A7, voltando para a questão aqui,
A7 e o A11. Bacana? Então vamos lá. Próxima coisa que nós temos aqui, pessoal. Em D11, vamos lá. D11, deixa eu pegar o marca-texto. Essa célula aqui é o D11. Caneta. Em D11, foi inserida a expressão que determina a média aritmética entre todos os números na célula. A7, A8, A9, A10 e A11. Primeiro que aqui, nesse caso, já não tem aquela brincadeira do ponto e vírgula dos 2 pontos, que as duas alternativas aqui estão com 2 pontos. Mas tem uma coisa aqui que você não pode esquecer. Média é escrito média. Med é mediana. Nós não estamos procurando mediana. Nós estamos procurando média aritmética. Então, no caso, sabendo que é média, nós já pegamos aqui que será o resultado, a letra C, né? A letra C aqui, no caso, vai ser 32, porque a gente pegou esse carinha aqui e pegou esse carinha aqui e somou. E aí depois nós fizemos a média de todo o intervalo aqui. E aí nós chegamos no resultado que é 17, né? O resultado da média aqui é 17. Beleza? Detalhezinhos para você acertar essa questão aí, não ficar para trás, tranquilo? Pronto, pessoal. Vou passar para a próxima questão. Próxima questão aqui é do PowerPoint, da CESAL, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, auxiliar de saúde bucal. 25. Estando o modo de edição do PowerPoint do pacote Microsoft Office 2016 BR, pressionar a tecla de função F5 tem o seguinte objetivo. Vamos lá. PowerPoint, que é do Office, né? Já está meio óbvio, mas vamos lá, colocar aqui pra gente. Pressionar a tecla de função F11 tem o seguinte objetivo. Iniciar a apresentação dos slides a partir do começo. Configurar um dos modos de transição de toda a apresentação. Inserir uma imagem em formato JPEG em um slide. Salvar a apresentação dos slides em um arquivo de formato PDF. Vamos de trás para frente. É para salvar? Não. Né? Então a gente já elimina essa última aqui. O atalho que nós estamos falando aqui é o F5, tá, pessoal? Estamos falando do F5. Letra C. Inserir uma imagem de um arquivo no formato JPEG? Não. Configurar um dos modos de transição em toda a apresentação? Não. Iniciar a apresentação dos slides desde o começo, a partir do começo. É a alternativa que nós temos aqui como alternativa certa. Beleza? Próxima questão aqui, porque a gente já está chegando, já está avançando bastante para a gente pegar o máximo que der. Pronto. CESAL Campo Grande, auxiliar de saúde bucal. O usuário precisa acessar o browser Google Chrome, browser de novo. Falei para vocês que a Selecom fala tanto browser quanto navegador. Vou colocar aqui de novo, browser é igual a navegador. Tá? Um dos 3 aplicativos já abertos. Então a gente está falando aqui, nós temos 3 aplicativos abertos ao mesmo tempo no multitarefa. Tem várias coisas rodando no computador ao mesmo tempo. Pode ser o Chrome, aí você tem o Word, tem o Excel, etc. Né? Pode ter o Chrome, o Spotify, pode ter o Firefox. Não faz diferença para a gente os outros aplicativos. Em execução concorrente. Execução concorrente quer dizer o quê? Que está sendo executado ao mesmo tempo. É um microcomputador com Windows 10 BR. Microcomputador com Windows 10 BR. Para atingir esse objetivo, o sistema operacional oferece um recurso que corresponde à execução da seguinte tecla de atalho. Esse recurso que está falando aqui para a gente, pessoal, é o recurso de alternar entre janelas. Então tem 3 janelas abertas, e aí eu vou abrir, por exemplo, eu quero abrir o Chrome. Eu vou apertar o Alt e ele vai me direcionar. O Alt Tab, né? Já dando a resposta aí para vocês, eu vou apertar o Alt Tab, ele vai alternar, então Alt, alternar entre as janelas ali pra gente, tá? Então cada vez que eu aperto, ele vai mudando para um das janelas que estão aparecendo para mim. Então por isso, o atalho correto que nós utilizamos aqui é o Alt Tab.
Alt-Del não é, Ctrl também não é, Ctrl-Del, Ctrl-Tab também não é. É Alt-Tab. Pulamos aí essa questão e já acertamos. Fechou? Vamos para o próximo, questão 28. De novo, voltando, tá? Deixa eu só voltar aqui para o texto para vocês. Vou falar de novo, como eu estou falando para vocês aí há um tempinho. Prova, presta atenção no ícone, tá, pessoal? O ícone vai te dar o resultado. Quando aparecer um ícone na prova, pode agradecer e prestar atenção e resolver aquela questão que dá para você fechar. Essas questões de ícone costumam ser as questões mais fáceis. É uma questão que você só precisa prestar atenção, você consegue resolver. Vamos lá. No uso dos recursos de um microcomputador versão desktop com sistema operacional Windows 10 BR, dois ícones, vamos lá. Versão desktop com sistema operacional Windows 10 BR, tá? A gente está falando do Windows 10. Dois ícones na barra de notificação indicam o status da conexão no microinternet. Então, os dois ícones que nós estamos falando do status da conexão do computador à internet. O primeiro é por meio de um cabo de rede com o conector RJ45. E o segundo por meio de uma ligação Wi-Fi. Tá? O segundo por meio de uma ligação Wi-Fi. Esses ícones são respectivamente, vamos lá, já eliminando de novo, se a gente está falando do Wi-Fi, sabe o símbolo de Wi-Fi está em todo lugar. Se eu vou eliminar, eu já elimino essa, que é o segundo símbolo aqui é o quê? Som. Elimino a letra C também. Primeiro que eu tenho aqui, desculpa pessoal, elimina, pelo que eu estou falando com vocês aqui, deixa eu limpar. Eu vou eliminar a letra A e a letra B, porque o segundo símbolo aqui é o símbolo de som, né? De caixinha de som, como a gente conhece. Nós sobramos com duas alternativas, que são a letra C e a letra D. A letra C e a letra D tem um Wi-Fi aqui, só que nós precisamos pegar o primeiro aqui, que é por meio de uma conexão de rede com o cabo conector RJ45. Se vocês têm aí, de novo, falei com vocês já sobre isso. Aquele cabo que sai do seu roteador, tem um roteador do meu lado aqui. O cabo que sai daquele roteador e vai até o seu computador é o cabo que nós chamamos de RJ45. E o ícone que ele mostra para você quando você está conectado ao cabo é aquele ícone que é uma telinha com um cabinho do lado. O cabinho que aparece, eu vou voltar para a questão aqui para vocês verem, mas lembra muito aquele adaptador que é conectado no computador. Então tem lá aquele adaptador. Então tem a telinha, como eu disse para vocês, e tem o cabinho aqui do lado. Talvez não está dando para vocês verem tão bem por causa da qualidade, mas por isso a gente já marca essa alternativa aqui como sendo a letra D. Eu tenho Wi-Fi e eu tenho a conexão Ethernet conectada com o cabo RJ45 e a minha conexão cabeada, né? O que eu falo com vocês de conexão cabeada. Beleza? Próxima questão aqui, vou junto com vocês aqui falando um pouquinho dos conceitos de internet e de rede. A gente vai falar sobre essa próxima questão aqui com alguns detalhes. Na Prefeitura Municipal de Campo Grande, tem implementado e em funcionamento um sistema que automatizou as atividades do almoxarifado, com as características listadas a seguir. Então, está automatizado o sistema do almoxarifado, as características são: as transações de inclusão, né, consulta e exclusão atualizam o cadastro de imediato, no momento em que ocorrem, não havendo armazenamento intermediário para um processamento posterior. Tá? Primeira coisa aqui, isso aqui está acontecendo em tempo real. Você pegou aqui do seu computador, mexeu em algum item do almoxarifado, foi em tempo real, já está atualizado lá. Por isso, o item ele está acontecendo por uma conexão. No caso aqui, uma conexão que nós temos, a conexão
pode ser com a internet ou uma conexão interna, não é o que está sendo perguntado aqui. Temos duas opções para isso, que é a opção online e offline. Online, em linha, conectado. Está acontecendo conectado? Está acontecendo no tempo correto? Então está online. Então, nesse caso, nós eliminamos duas alternativas. Nós eliminamos a letra B e a letra D. Um requisito fundamental, né? Um requisito fundamental para o sistema é o tempo de resposta, que deve ser o mínimo possível. Tempo de resposta que é o mínimo possível é o que acontece em tempo real, correto? Vocês concordam comigo que o mínimo tempo possível é o que nós chamamos de tempo real? Então, através disso, através do que nós conversamos até o momento, nós percebemos que essa questão aqui, nós temos somente uma resolução para ela, que é a resolução online e em tempo real, real time. Online e em tempo real. Online time sharing a gente pode eliminar aqui, também está errado. Então a alternativa correta para a gente nessa questão é a letra A, online e em tempo real. Beleza? Vamos para a próxima questão. Um funcionário da Prefeitura de Campo Grande está navegando em sites da internet por meio do browser. Aí de novo carinha aparecendo. Google Chrome, versão 74. Versão oficial. Isso aqui é só para falar com vocês do seguinte. Você não precisa focar tanto nessa questão da versão, porque aquilo ali é só para questões mesmo de na hora da prova, vamos supor, a Google foi lá e mudou alguma coisa dentro do Google Chrome, continua valendo o que estava nessa versão aí. Então é o padrão, tá? Não precisa preocupar com essa questão de Google Chrome versão 74.0.37.37.29.169. Não precisa se matar decorando essas coisas aí, não. É o Google Chrome, tá? E aí, voltando para a tela aqui, então a gente está no Google Chrome. Em um determinado momento, ele executou um atalho de teclado que mostrou a janela de diálogo que permite a impressão do conteúdo do site visualizado na tela. Então, a gente executou um atalho do teclado que mostrou a janela de diálogo, aquela janelinha de imprimir, de impressão, né? Que permite a impressão do conteúdo do site por meio do acionamento do botão imprimir. Ele acionou esse botão aqui. Ou, né, o mesmo botão ele pode ser utilizado. Qual que é esse atalho de teclado? Atalho de impressão, pessoal, é um desses atalhos que não muda de um software para o outro. O atalho de impressão é sempre o Ctrl P, tá? P de print em inglês, que é imprimir, tá? Só para te dar uma lógica de onde isso aí surgiu. Então, sabendo que o Ctrl P é o meu atalho padrão, eu consigo marcar a alternativa correta. Então, qual que é a alternativa correta aqui? O Alt P não é, o Alt I não é, o Ctrl I não é, então é o Ctrl P, sendo a minha letra certa, a letra C. Ok? Beleza? Então ficou a letra C aqui, vamos ganhar tempo, vamos corrigindo aí para a gente seguir a nossa resolução. Próxima questão do Word, tá? Então tá aqui em cima pra gente o Word. O texto abaixo foi digitado no Word, pacote Office 2016. Vamos lá. Tem o texto aqui do lado, a gente não precisa ler esse texto. Durante a digitação foram realizados 3 recursos do editor, descritos a seguir. O primeiro para dar destaque à letra A no início do parágrafo. Esse azão que nós estamos vendo aqui. Isso aí é a primeira parte que nós utilizamos, o primeiro recurso que nós utilizamos. O segundo, por meio de um atalho de teclado para aplicar negrito, a referência... Primeiro é um atalho de teclado para aplicar negrito, a referência Empresa Cuiabana de Saúde Pública. Deixa eu pegar o marca-texto. Nós estamos falando de Empresa Cuiabana de Saúde Pública. De novo aqui em negrito. Tá? E o terceiro, por meio de acionamento de um ícone que aplicou um alinhamento justificado a todo o texto. Alinhamento justificado. Texto justificado, como eu disse para vocês, ele começa num ponto e vai até o final.
Ele chega até aqui. O máximo que ele pode. Então, no caso, eu tenho a função primeira aqui, que é essa letra. Essa letra, pessoal, é o que nós chamamos de letra capitular. Tá? Se é capitular, eu já eliminei essa e eliminei essa. Beleza. Pedro, eu não sabia esse nome de capitular. Tem como resolver essa questão? Tem. Se você lembrar que o atalho de negrito é o Ctrl N, você já eliminaria a letra A e a letra D. Ficaria a letra B e a letra C para você. Beleza. Seguindo. Outra forma de você acertar essa questão era você selecionando aqui, ó. O terceiro é por meio do adicionamento de um ícone que aplicou o alinhamento justificado a todo o texto. A gente viu que o justificado é aquele que ia até o final, né, pessoal? Esse que vai só até a metade, né? Acabou que ficou ruim aqui o meu desenho. Esse que vai só até a metade, ele é o que nós chamamos de centralizado. Então aqui, ó, de cara, a gente pode matar a letra D, né, por causa do alinhamento centralizado, do Alt N também, que não é. A letra correta aqui seria a letra C, que esse A aqui se chama capitular, o Ctrl N é um atalho para colocar em negrito, e o justificado, esses itens aqui, esses risquinhos aqui do nosso texto. Ok? Então resolvemos essa questão aqui. Percebam daquela coisa das formas de você acertar a questão sem ter que saber tudo. Você não sabia o que era capitular, se lembrasse o atalho do Ctrl N e o justificado, você acertava a questão também. Beleza? Vamos lá. Próxima questão aqui. Uma questão agora de Excel. A planilha abaixo foi criada no Excel, no pacote Microsoft Office 2016 BR. Então tem aqui a planilha, tá? Foi criada no Excel. Na planilha a seguir foram executados os seguintes procedimentos. Em E6, quem é E6? Vamos lá? Marca texto. E6. E6. É isso aqui. Tá? E6 é isso aqui. Em E6, foi inserida a expressão que multiplica o valor base de referência. Quem é o valor base de referência? Se ele está em F14, olha ele aqui. Eu estou marcando porque você deve fazer isso na hora da prova, para evitar que você erre a questão por bobeira. Então está aqui F14, eu marquei, né? E ele já selecionou ali para mim o meu, mostrou para mim, né, o que eu estava selecionando. Então tem o E6, que foi o que eu peguei aqui em cima, e o F14, que foi o que eu peguei aqui embaixo. Marquei para eu saber qual que é qual. De novo, outra coisa que eu mostrei para vocês agorinha, e discutimos sobre isso, e falamos que você precisa lembrar do conceito de referência absoluta. Referência absoluta usa o que, pessoal? Referência absoluta utiliza o cifrão. Ele não utiliza comercial. Então, ó, sabendo disso, sem nem pular, sem nem terminar de ler a questão aqui, eu já elimino a letra C, porque tem um Ezinho comercial aqui, e eu elimino também a letra D. Pronto. Duas questões eliminadas, nem cheguei na metade da questão. Duas alternativas eliminadas, sem chegar na metade da questão. Vou para o próximo aqui. Em seguida, em E6, tá? Em seguida, na célula E6, foi selecionado por meio do atalho Ctrl+C, Ctrl+V, depois de colocar lá a multiplicação da referência e tudo, a expressão de E6 foi copiada para as células E7 e E12. O que está falando aqui? O que faz sentido? Quer dizer que a gente colocou a E6 como nossa multiplicação, vezes a nossa referência absoluta, o valor base de referência, que no caso estava em F14. Então aquele valor vai valer para todo mundo. Só que o E6 ele vai mudar de um cliente para o outro, de um funcionário para o outro. Então, no caso, ele vai pegar aquele código e vai multiplicar por 1000, que é a lógica que está sendo utilizada aqui. Mas primeiro, como eu disse para vocês, de cara, a questão já está resolvida
A primeira parte da questão já está resolvida aqui. Quando a gente viu referência absoluta, não existe cifrão, não existe comercial, existe o cifrão. O cifrão é utilizado para determinar uma referência absoluta. Bacana? Então, primeira parte aí, cifrão utilizado para referência absoluta. Eu já eliminei a letra C e a letra D sem fazer nada na questão. Vamos para a próxima aqui para vocês pegarem. Próximo. Em F12 foi inserida uma expressão, F16, né? F16, deixa eu selecionar aqui pra gente. Em F16 foi inserida uma expressão que soma todos os valores das células E6 a E12. De E6 a E12. Tá gritando por quê, Pedro? Porque você precisa ler isso aqui com cuidado. Foi inserida uma expressão que soma todas as funções de até tal, né? Da função do E6 a E12. Tudo que está ali dentro foi selecionado, galera. Tudo que está naquele intervalo foi selecionado. Então, nesse caso, nós estamos utilizando de até ou de a, nós estamos utilizando os dois pontos. Sabendo de novo desses dois pontos, olha como fica fácil da gente resolver. A primeira alternativa aqui, os dois são iguais, tá vendo? Igual em cima, igual embaixo. Igual soma, abre parênteses, E6, dois pontos, E12, a gente está falando até E12, e no de baixo está o quê? E6, ponto e vírgula, E12. Então, só selecionaria, nesse caso, E6 e E12. Ponto e vírgula, de novo, é igual a I. Dois pontos, quando a gente está falando de soma, é igual a até. E aí você vai conseguir resolver a questão aqui, porque você já eliminou esses caras de baixo por causa da referência, e o de cima você eliminou pelo ponto e vírgula que foi colocado. Alternativa correta, alternativa A, tá? Essa questão aqui, o correto para ela é a A. Bacana? Então, pessoal, vai com atenção nesses detalhes, presta atenção nos mínimos detalhes aí, que você vai conseguir acertar essa questão. Bacana? Vamos seguindo. No uso de recursos do sistema operacional Windows 7 Brasil, tá? Isso também serve para o Windows 10. Um usuário executou um atalho de teclado Alt Tab. Ele apareceu quase agora para a gente. Só que a questão estava invertida, né? Esse atalho é executado com a finalidade de mostrar a janela do painel de controle? É isso? Não. Adicionar o gerenciador de rede e internet? Também não, tá? Também não é essa a alternativa. Exibir um ambiente gráfico do gerenciador de tarefa de arquivos? Não, também não é isso. O atalho aqui, no caso, ele serve para alternar entre o acesso de programas e execução concorrente. Execução de programas que estão abertos ao mesmo tempo. No caso do meu computador aqui, eu tenho agora o PowerPoint, eu tenho o Adobe Reader, eu tenho o Word, eu tinha o Excel, tenho tudo isso aberto no meu computador ao mesmo tempo. Então, nesse caso, eles estão em concorrência. Estão sendo executados ao mesmo tempo. Bacana? Então, temos esse detalhe aí, esse ponto, para a gente pegar essa questão e prestar atenção, que é o Alt Tab. A gente está alternando entre as janelas. A gente teve uma questão dessa agorinha. Ok? Pronto. Pessoal, então vamos pegar essa questão aqui para a gente fechar. Essa questão aqui ela é uma questão que envolve o Si. Então eu quis pegar ela para a gente desenhar um pouquinho e resolver ela juntos. Mas essa questão aqui, seguindo o que eu estou falando desde o início da aula de hoje, né, dessa revisão, eu quero que vocês entendam que essa questão dá para a gente resolver sem ter que quebrar muita cabeça. Eu vou começar a resolver ela de trás para frente, tá? Vamos resolver ela de trás para frente para a gente pegar juntos, entender como ela funciona e, por eliminação, nós fecharmos essa questão aqui. Beleza? Se você não lembrar do Si na hora da prova, com a eliminação dava para você ter resolvido uma questão dessa aqui. Bacana? Deixa eu voltar para a questão aqui.
Pronto. Vamos para o próximo. Vamos ler essa questão juntos aqui. A planilha da figura a seguir foi criada no software Calc da suíte, tá? Primeira coisa aqui, foi criada no Calc. Deixa eu abrir a minha caneta. Foi criada no software Calc da suíte 703.1, versão em português, e nela foram utilizados os procedimentos escritos a seguir. Primeiro, em F9 foi inserida a expressão se mod de 7.3 igual a 0, aqui da UANA, dourados. Beleza. Isso aqui eu vou deixar por último, para a gente resolver junto. Vamos por eliminação para a gente acertar essa questão sem ter que fazer essa questão, sem ter que resolver isso aqui? Vamos junto. Em F11 foi inserida a expressão para determinar o segundo maior número entre todas as células B7, C7, D7, E7 e F7. 3. Em F13 foi inserida a expressão igual a média a B7, ponto e vírgula, F7. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Vamos resolver a 3. 3. Média, tá? Que foi na função em F13, foi inserida a expressão igual a média B7, ponto e vírgula, F7. De cara, você presta atenção que tem um ponto e vírgula aqui, né? Se a gente está falando de ponto e vírgula, a média de dois valores, a gente vai somar os dois e vai dividir por 2, sem segredo. Média de dois valores, nós vamos somar os dois e vamos dividir por 2. Então, nesse caso aqui, voltando para a questão, a média de B7 e F7 é como se eu viesse aqui e pegasse. O que é B7? Vamos pegar o marcador aqui. Opa, marcador B7 e F7. Tem os dois valores aqui. Se eu somar 21 mais 19, de novo, você pode riscar sua prova. Não tem problema. 21 mais 19, pelo menos, leia o edital, tá, pessoal? Leia o edital, leia o cabeçalho da prova, que às vezes eu estou mandando você riscar e lá a Selecom manda uma outra coisa. Leia o que está escrito na prova. Preste atenção nisso. Se eu tenho 21 mais 19, eu tenho 40. Se eu dividir 40 por 2, dá 20, correto? Então, 20 é o valor que eu tenho da média de B7 e de F7. Consegui resolver isso aqui porque eu sei que tem o ponto e vírgula. Então, quer dizer que é o B7 e o F7. Não o B7 até F7, que seria o caso se eu tivesse dois pontos. Então, nesse caso, resolvendo de trás para frente, eu já eliminei a letra B, porque tá... Opa, deixa eu voltar aqui. Eu já eliminei a letra B, porque está com 22, e a letra D, que está em 22 também. Pronto. Já eliminei essas duas questões, essas duas alternativas aqui, de cara. Resolvendo uma, eu já eliminei duas. Eu vou passar para a segunda. Vamos lá. Em F11, onde está F11? Segundo maior. Em F11, foi escrita uma expressão para determinar o segundo maior número dentre todas as células, B7, C7, E7 e F7. Concordam comigo que está pegando tudo que está aqui no intervalo? A gente está pegando B7, né, que é essa. Estou pegando C7, D7, E7 e F7. Estou pegando tudo. Então eu tenho um intervalo ali e eu vou pegar o segundo maior número. De lógica, pessoal, só de vocês verem aqui segundo e lembrar da fórmula de como é escrito, lembrar da função como é escrito segundo maior, nós vamos já pegar de cara nas alternativas aqui e perceber que nós temos um intervalo e nós vamos pegar o segundo maior. Esse aqui, na letra C, eu tenho o primeiro maior. Então eu posso eliminar a letra C. E eu resolvo essa alternativa aqui, marcando letra A. Precisei resolver o C? Não.
Não precisei resolver o se. O se ele vai ser resolvido agora com vocês para vocês entenderem o funcionamento dele. Essa questão aqui, ela chama a atenção de uma coisa para a gente. Se numa fórmula, dentro de uma função, você tem, dentro do Excel a gente tem uma procedência de operadores, você não pegou isso ainda, pega isso, é rapidinho você pega essa procedência de operadores, assim como em matemática, você resolve primeiro multiplicação, divisão, antes disso tudo tem os parênteses e tudo. Nesse caso aqui a gente vai resolver o mod, que é uma função que está ali dentro e nós precisamos resolver. Então eu vou voltar na questão aqui, nós temos que resolver primeiro esse carinha aqui, vamos resolver o mod. Mod D7 até D7 por 3. Então, onde que está D7? D7 é o 23 aqui, ó. Deixa eu marcar ele pra gente não se perder. D7 é 23. 23, 23, 23. Então, eu vou pegar o D7, lembra como eu ensinei vocês a resolverem o mod, que é pegar o 23 aqui, que é o valor que está lá, né, o D7. Eu vou dividir por 3. Qual que é o número que eu multiplico por 3 que chega mais próximo de D7? É o número 7. 7 vezes 3, 21. Eu faço uma subtração aqui. 7 vezes 3 é 21. 23 menos 21. Sobra 2. E nós sabemos que esse aqui é o nosso mod. Agora fica óbvio. Agora fica lógico pra gente. Primeira coisa que você tinha que resolver é aquela função que estava ali. Depois que você resolve essa função, você só vai fazer o teste lógico, que no caso aqui do teste lógico é um igual a zero. Então você tem, se o resultado desse mod 2 é igual a zero, você vai escrever aqui Dauana, caso contrário você vai escrever Dourados. Vamos lá. A gente resolveu o mod. 2 é igual a zero? Vou colocar aqui 3 sinais para vocês me responderem. 2 não é igual a zero. E por 2 não ser igual a zero, esse teste lógico que nós criamos aqui é um teste lógico falso. E dentro da função se, vai ter se igual se, o teste lógico, ponto e vírgula, nós vamos ter o valor se verdadeiro, ponto e vírgula, o valor se falso. Nesse caso, o teste lógico deu falso. O que está aparecendo para a gente aqui em falso? Dourados. Então, o segundo ponto aqui para a gente é dourados, e dourados é o nosso resultado. Por isso, a letra A dessa questão aqui está correta, ok? Então, pessoal, deixa eu voltar para a câmera aqui para falar com vocês rapidinho. Foi bem corrido, eu sei, foi bastante questão. A gente quer ver? A gente resolveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 18 ou 19 questões. Eu acho que vai ser bem bacana aí para vocês criarem um pouco de maldade, então é importante que vocês estejam aqui. Foi 1h30 aí que a gente passou juntos. Então eu quero que vocês prestem muita atenção na hora de resolver. Não dá bobeira, lê a questão com cuidado, resolve a questão, pensa para resolver a questão, que dá para você acertar essas 5 questões na hora da prova. Dá. Ah, não tem como, Pedro, eu não estudei. Presta atenção nos pequenos detalhes que dá para você acertar essa questão. Tranquilo? Se você quer rever alguma coisa, me manda mensagem lá. Deixa eu voltar para o primeiro slide aqui. Manda mensagem para esse Instagram aí, @professorpedrofurbino. É isso mesmo, @professorpedrofurbino. Confere o Instagram para você não mandar errado. @professorpedrofurbino. Lá eu tenho o link de todas as aulas que foram dadas no YouTube de forma gratuita até agora, então eu te mando separado por tema para você rever e tirar alguma dúvida que possa surgir. Outra coisa, lê a questão com bastante cuidado, revejam lá os atalhos, tá? Se puder rever os atalhos de hoje para amanhã. De novo lá no Instagram, professor Pedro Furbino, tem um resumo de informática, então se você não viu até o momento, pode dar uma olhadinha lá. Tem um resumo de informática que está disponível ainda. Se você pagar no Pix, é liberado na hora. É tudo pela plataforma do Eduz. O link está na minha bio. Se você quiser também, me manda mensagem que eu mando o link para você. E, de coração, eu desejo boa sorte para vocês. Eu sei que vocês estão estudando aí tem bastante tempo, estão se dedicando.
Por favor, leiam com cuidado e no domingo à tarde nós vamos ter a correção aqui no canal. Então juntos, nós vamos aí chegar no final dessa prova e vamos acertar. Beleza? Acertar essas 5 questões. Quero visitar aí a cidade junto com vocês. Vamos para BH, vamos para Valadares, Teoflotone, essas cidades aí para a gente fazer o churrasco da comemoração, né? Não estou prometendo churrasco para ninguém não, quero ser convidado para o churrasco, beleza? Vamos lá que vai dar certo, bola para frente, vamos seguindo, nós vamos... Domingo, faça a prova com calma, sei que é muita coisa para você pensar, faça a prova com a maior calma que você puder, que vai dar tudo certo. Obrigado por estar comigo até agora, tá? Vou botar de novo o Instagram aí na tela, para você, caso tenha alguma questão que você queira alinhar rapidinho, manda lá para mim. Não consigo corrigir questões pelo Instagram de hoje para amanhã, tá, pessoal? Então, manda lá, talvez você quer o link dos vídeos, o link do resumo, alguma coisa, só me falar que eu mando para vocês. Obrigado e até a próxima. Boa sorte!